Olá! As eleições municipais deste ano têm um número recorde de candidatos. Só para prefeito são 19.167. E entre os desafios que eles vão enfrentar, a educação aparece nas primeiras posições. E com escolas fechadas durante quase todo o ano letivo, o que já era um desafio virou uma bola de neve. Este é o assunto de hoje no De Olho no Voto, uma parceria da TV Cultura com o Estadão. Comigo, mais uma vez, os jornalistas Vera Magalhães e Tiago Dantas, que vão analisar também a nova rodada de pesquisas. Os municípios são responsáveis por uma etapa muito importante do ensino. Investir em educação infantil impulsiona o desenvolvimento das crianças. Mas para milhões de brasileiros, esta é uma realidade distante. A Vânia é mãe do Estevão. Desde o ano passado, ela procura uma vaga para o pequeno em uma creche. Preciso trabalhar e para me sentir segura, o melhor lugar que seria para ele seria a escola, né? É responsabilidade das prefeituras cuidar da educação infantil até o último ano do ensino fundamental. E os prefeitos escolhidos na eleição de novembro terão que criar soluções para um problema que começa na primeira infância. Quase metade das crianças de 0 a 3 anos no Brasil tem necessidade de uma vaga em creche. Desse total, 20% são de famílias com mãe economicamente ativa e 23% de famílias pobres. A priorização e foco nessas famílias mais vulneráveis nos parece assim, um procedimento, um critério correto que alguns municípios já vêm adotando quando criam novas vagas na creche. Ainda é cedo para saber o tamanho do impacto que os mais de 6 meses de salas de aula vazias vão trazer na educação. Mas é certo que os gestores vão ter um desafio também no ensino fundamental: criar medidas para compensar a falta de aulas presenciais. Em Belo Horizonte, por exemplo, a rede municipal ficou totalmente parada, inclusive sem aulas online. A gente está tendo atividades que são propostas dentro do aplicativo de WhatsApp, né? E os professores enviam as atividades, conversam com os alunos, né? Através de mensagens de áudio ou mesmo de vídeo, alguns vídeos pequenos. E os alunos postam as atividades feitas através das fotos. Os prefeitos, os novos secretários de educação, vão ter um grande desafio pela frente, que é recuperar esse aprendizado que ficou para trás. Inevitavelmente a gente vai ter perdas, porque o fechamento de escolas ele acarreta essas perdas. Entre as ações esperadas dos novos gestores estão uma avaliação da aprendizagem dos alunos. A partir desse diagnóstico, será possível planejar reforço e recuperação, definir a carga horária a mais para os próximos anos, além da formação de professores. A pandemia deve diminuir os recursos da educação e aumentar os gastos, já que algumas escolas podem precisar de reformas para garantir o distanciamento. Vai demandar mais recursos, por isso que é importante já começar a fazer essa provisão agora, colocar esse orçamento já para o ano que vem, pensar em como articular todos esses esforços. Então, o desafio para os novos prefeitos é enorme. Então, a responsabilidade, em grande medida, é dos prefeitos atuais, que precisam deixar essa casa arrumada para os próximos prefeitos. Olá, Vera. Olá, Tiago. Acho que este é o tema mais importante que a gente vai discutir aqui nessa série pré-eleitoral. A gente viu na reportagem, Vera, no começo, a mãe dizendo que desde o ano passado procura uma vaga em creche. Porque os problemas na educação precedem a pandemia, né? A pandemia só agravou o quadro. Exatamente. A gente todo ano tem essa análise, né? Hoje mesmo, nesta sexta-feira, quando a gente está aqui gravando o nosso programa, tem a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, dando novos números de vagas em creche. Mas o prefeito, que é candidato à reeleição, está contando já com vagas que vão ser abertas até o final do ano, segundo ele. Eram 58 mil vagas em creches até junho deste ano. Ele está falando em 85 mil. Me parece um ganho muito grande para um período de pandemia em que a gente ficou sem aulas, ficou com os equipamentos públicos todos fechados. Tem aí uma discussão sobre compra de vaga em instituições privadas, mediante aí pagamento da prefeitura, vouchers da prefeitura por essas vagas. Enfim, está um terreno muito nebuloso. Certamente vai ser um gargalo na semana que vem, porque muita gente, inclusive, perdeu emprego na pandemia, perdeu renda e está transferindo as crianças para as creches e para as escolas de ensino fundamental da rede pública. Então, vai ter muito mais demanda, vai ser um problema sério aqui
especificamente na cidade de São Paulo, no ano que vem, essa questão tanto das creches quanto do ensino fundamental. Tiago, queria colocar duas questões. A alteração no calendário eleitoral fez com que todo o processo atrasasse, ou seja, quem for eleito vai ter muito pouco tempo para cuidar desse tema, que é muito importante. E a reportagem mostrou também como é na primeira infância, ou seja, no começo da vida escolar, que a desigualdade brasileira começa a se estabelecer, né? É isso, Rodrigo. Acho que não há dúvida nenhuma quanto à importância da educação, né? Jovens mais educados tendem a ter melhor empregabilidade, melhor renda. Pais que têm mais educação, geralmente, promovem mais educação dos seus filhos também. Então, é um círculo virtuoso. Tem até um estudo do economista James Heckman, foi Prêmio Nobel de Economia em 2000, que diz que cada $1 investido na educação básica reverte em $7 para a sociedade, em bens para a sociedade, seja por meio da produtividade, seja por meio do bem-estar mesmo, né? De como essas crianças, depois de crescer e bem educadas, vão poder devolver para a cidade, né, para o lugar onde elas moram, uma vida melhor. Além disso, você tem uma situação nessa pandemia de que muitos alunos, muitos estudantes não têm acesso a computador, à internet, para poder fazer aula online. Tem dados recentes aí, 4 em cada 10 alunos da rede pública, principalmente da educação básica e educação fundamental, não tem computador em casa ou tablet. Então, eles não têm como ter acesso a essas aulas. A gente viu na reportagem recebendo material por WhatsApp. Exato. Aí o que acontece? O fosso, né, a desigualdade, a distância entre um aluno que tem uma condição de ter internet em casa e acompanhar essas aulas e de um aluno que não tem nem computador, vai só aumentar. Você tem quase um ano inteiro, no mínimo um semestre, que esses alunos mais pobres não conseguiram frequentar a aula. Tanto que alguns candidatos até estão propondo, né, para o ano que vem, abrir escola no fim de semana. Tem programas... Reforço no contraturno. Reforço, né? No contraturno, programas de repente, algum tipo de incentivo para ter acesso a esses computadores. Acho que esse é um tema que os eleitores também têm que ficar atentos na hora de escolher o seu candidato. Quem está propondo o melhor para a continuidade da educação pós-pandemia? A gente vai falar mais sobre educação ainda hoje. O horário eleitoral começou há uma semana e a gente vai mostrar agora alguns resultados da primeira pesquisa das pesquisas, depois dos programas de rádio e TV. Esta análise é feita pelo sociólogo Antônio Lavareda, com base nas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que todos os números e a metodologia estão no blog Eleições com Lavareda. E você também pode acessar os dados por meio do QR Code que está aqui na tela. Vamos aos números, começando pelo Norte e Nordeste. Rio Branco, a disputa pela capital do Acre, Minoro Quimpara, do PSDB, tem 24% das intenções de voto. Socorro Nery, do PSB, aparece com 18%. Roberto Duarte, do MDB, e Tião Bocalon, do PP, estão com 13%. Agora vamos para a região Nordeste, vamos ver a situação em São Luís. Eduardo Braide, do Podemos, tem 45% dos votos. Duarte Júnior, do Republicanos, 13%. Neto Evangelista, do Democratas, aparece com 10%. E agora a disputa em Fortaleza, onde a situação está bem interessante. Capitão Wagner, do PROS, tinha 35% há uma semana, agora está com 31%. Luciane Lins, do PT, oscilou de 23% para 19%. Sarto, do PDT, tinha 5% e saltou para 13%. E Heitor Ferrer, do Solidariedade, permanece com 7%. Vera? Lembra que na semana passada eu falei de Fortaleza e eu já previ que fosse acontecer algo parecido com isso. Previ não, na verdade, conversas com fontes de lá, porque este candidato do PDT é o candidato apoiado pelos Ferreira Gomes, tanto Ciro Gomes quanto Cid, e também, subliminarmente, pelo governador Camilo Santana. Ele não gostaria que Luciane Lins tivesse lançado a sua candidatura. Isso divide o campo que lá no Ceará é junto, PT e PDT. E a ex-prefeita resolveu voltar a ser candidata, agora ela começa a cair lentamente e o candidato do Cid e do Ciro começa a subir com mais vigor. Vai ser interessante ver se vai fazer o X, se ele vai ultrapassar tanto ela quanto o candidato que está ainda na liderança, ali nos primeiros lugares,
que é um bolsonarista numa terra governada pelo PT e pelos Ferreira Gomes. É uma eleição muito interessante. E me parece um dos efeitos mais claros dessa primeira semana de horário eleitoral, né? Exato, ele teve já um ganho bem interessante. O que eles dizem lá, ele vai subir como um foguete, porque tem as máquinas do governo, da prefeitura, da Assembleia e da Câmara Municipal trabalhando a favor desse candidato, com os deputados, os vereadores, todos trabalhando a favor dele. Tiago? Essa questão, né, Vera, do bolsonarismo, né, em Fortaleza, um estado que é mais identificado com a esquerda, pega muito o capitão Wagner, tanto que numa entrevista recente para jornal local, ele tentou se afastar um pouco. Não, eu tenho o apoio do presidente, mas não sou um candidato do Bolsonaro. Poxa, mas o próprio presidente falou o seu nome numa live, né? Então ele tem essa preocupação com o eleitor lá da cidade, que é um pouco mais identificado com os partidos de esquerda. E tentando usar essa eleição em Fortaleza como uma amostra de 2022, a gente vê ali um candidato, então, identificado com o presidente, a gente vê um candidato identificado com a família Ferreira Gomes, né, com o Ciro, que foi candidato na última eleição, um candidato identificado com o PT, do Lula e do Haddad, mas não tem ali um candidato identificado com o PSDB, que é muito forte no Sudeste. Não rompeu essa barreira, né? Já foi forte lá, né? Teve o Tasso Gereissati, teve um predomínio tucano no Ceará. Tasso Gereissati chegou a ser cogitado até como um tucano com pretensões nacionais, mas depois que ele rompeu com o Ciro, e o Ciro seguiu um outro caminho, o PSDB foi entrando num declínio lá, apesar do Tasso ter sido eleito de novo senador, mas não volta ao executivo há bastante tempo. Ainda no Nordeste, uma outra disputa interessante, vamos ver como está a situação no Recife, a capital de Pernambuco. João Campos, do PSB, há uma semana tinha 24%, agora tem 28%. Mendonça Filho, do Democratas, permanece com 17% de uma semana para outra. E Marília Reis, do PT, oscilou de 16% para 15%. O deputado João Campos, filho do governador Eduardo Campos, falecido em 2014, ele tem um predomínio muito grande na eleição lá, tanto em tempo de TV quanto em estrutura de campanha, uso de outdoors, de propaganda, e isso está se mostrando aí efetivo na pesquisa das pesquisas. Eles têm ali uma responsabilidade muito grande de manter a prefeitura depois de sucessivas gestões ligadas ao governador Eduardo Campos, ao PSB, e agora enfrentam uma disputa literalmente em casa, porque Marília Reis é prima de primeiro grau de João Campos, candidata do PT. O PT também tem uma trajetória forte, principalmente na capital, Recife, e não tanto no estado. E a situação engraçada é a do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, porque ele é do DEM, foi ministro do Michel Temer, mas agora tenta se mostrar como um candidato bolsonarista lá em Recife. Não é uma situação muito fácil, porque, por exemplo, no Ministério da Educação, o que o bolsonarismo fez foi um grande recuo em tudo que ele tinha deixado na pasta. É uma situação bastante complexa essa, mas ele vai tentando se equilibrar entre ser um democrata associado ao Rodrigo Maia, ao ACM Neto, e querer pegar os votos bolsonaristas lá na capital de Pernambuco. A seguir, como uma boa gestão pode melhorar a educação nas cidades. E os números das pesquisas no Rio e em São Paulo. Até já. Para evitar aglomerações, a Justiça Eleitoral decidiu não fazer a medição de temperatura dos eleitores na entrada das zonas eleitorais. Não haverá termômetro, porque a consultoria sanitária entendeu que, primeiro, poderia haver risco de aglomeração para a tomada de temperatura, que é uma preocupação muito grande que nós temos. E, segundo, eles entendem que não compensaria o custo-benefício. A temperatura é apenas um de múltiplos sintomas e pode simplesmente não estar presente. Evidentemente, quem se sentir febril, que é um sintoma relevante no dia, esse é um motivo para não comparecer, vai ter que comparecer outro dia para justificar o motivo pelo qual não votou. O desempenho no IDEB nos últimos anos faz um raio-x do ensino no país e aponta caminhos para que os índices possam atingir patamares mais altos. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, funciona como um termômetro. As provas são feitas a cada 2 anos e os resultados medem a qualidade do aprendizado nacional e
e ajudam a estabelecer metas para a melhoria do ensino. Neste mês, o MEC divulgou os resultados de 2019. A situação dos anos finais do ensino fundamental é a mais preocupante. Na média, as escolas do país tiveram nota 4,9, abaixo da meta de 5,2. Apenas 7 estados cumpriram os objetivos estabelecidos pelo IDEB para esta etapa. Melhorar esses índices é um desafio para os prefeitos que assumem o cargo em 2021. A rede municipal com mais alunos do país, São Paulo, conseguiu o maior aumento do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Passou de 4,2 para 4,8. Um dos motivos foi a adoção de um sistema de ensino baseado na Base Nacional Comum Curricular. Esse trabalho curricular na cidade de São Paulo foi pioneiro, foi feito o currículo da cidade, né? A primeira cidade que desenhou esse currículo alinhado à Base Nacional Curricular, que hoje existe no Brasil. As redes vão ter que se organizar para dar conta desse desafio. E, para isso, o currículo é absolutamente fundamental. Tem que ter uma política centrada no currículo, centrada na Base Nacional Curricular. Independência, no sertão cearense, é uma cidade de 26 mil habitantes. O índice de desenvolvimento humano no município é semelhante a países como Namíbia e Timor-Leste. Mas a cidade tem taxa de escolarização de 97,6% entre alunos de 6 a 14 anos de idade. São 42 escolas de ensino fundamental. Uma delas, a Maria do Carmo Cardoso, teve a maior nota do IDEB do 1º ao 5º ano, 9,8. O nosso trabalho pedagógico, ele é um trabalho muito humanizado, né? Que temos foco no resultados, né? No resultado da aprendizagem dos nossos alunos. O bom desempenho não é um fato isolado. Nos últimos anos, as escolas do Ceará têm ganhado destaque. Resultado de uma política de educação com parceria entre Estado e municípios. Gestão é uma boa alocação dos recursos, políticas bem formuladas, bem implementadas e constantemente melhoradas, que é justamente o que o Ceará faz. O Ceará faz exatamente uma boa gestão dos recursos educacionais, né? E eles têm os resultados que eles têm, né? Das 100 melhores escolas brasileiras, 81 são do Ceará. Quem tiver interesse pode achar bons casos, bons exemplos de governos que estão avançando, estão melhorando seus índices. Então, isso deveria servir de inspiração para todos nós, especialmente para os prefeitos que se elegerão agora nessas eleições. Só para deixar claro também, porque a gente cobriu a reportagem, como a gente fala em televisão, né? Usou as imagens de arquivos antes da pandemia, porque hoje é impossível filmar salas de aula com alunos, né? Olha, a reportagem mostrou uma questão interessante. Claro que dinheiro é importante, mas boa gestão pode mudar os resultados em cidades grandes e pequenas, né? E continuidade, né, Rodrigo? Esse sucesso do Ceará se deve ao fato de que é uma política que começou lá atrás e foi tendo continuidade em sucessivos governos de diferentes partidos, até aliados, mas de diferentes partidos. Então, não houve aquela necessidade que, às vezes, os gestores parecem ter de reinventar a roda a cada ciclo eleitoral, o que é uma perda de tempo, de recurso, de energia e de histórico, né? Então, o caso cearense fica também por esse aprendizado de que continuidade em gestão pública faz diferença. Agora, com relação aos recursos, a gente tem de ficar muito de olho, porque foi aprovado o novo Fundeb, que vai financiar a educação pública, mas tem uma série de aspectos da nova legislação que precisam ser regulamentados. O Congresso já está funcionando ali mais ou menos por conta das eleições, então depois vai ter que correr com isso, sob pena de as inovações trazidas pelo Fundeb, inclusive de mais recursos, não poderem entrar em vigor. Política pública não é só dinheiro, né? Às vezes uma boa ideia vale mais do que um investimento maciço. O Ceará é o 23º estado do Brasil em PIB. Então, ele não está entre os mais ricos, pelo contrário, está entre os mais pobres. E, mesmo assim, essa política funcionou pela continuidade, pelo foco na alfabetização. É um bom exemplo e acho que vale para os prefeitos, né? Seguir os bons exemplos, aproveitar ideias que já deram certo também na sua cidade. Vamos voltar agora aos números da pesquisa das pesquisas, começando pelo Centro-Oeste. Vamos ver a situação em Cuiabá? Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, tem 26% das intenções de voto. Abílio, do Podemos, tem 23%.
Roberto França, do Patriota, tem 18%. A gente já discutiu aqui a situação de Cuiabá e naquele momento, naquela ocasião, o prefeito atual estava bem nas pesquisas, mas a situação vem apertando, né? Esse segundo colocado, o Abílio, é um vereador da cidade, faz uma oposição muito forte ao prefeito e tem usado, inclusive, aqueles episódios que a gente falou no último programa sobre o Emanuel Pinheiro ter sido filmado recebendo dinheiro num esquema de corrupção lá em Cuiabá. Mas o próprio Abílio também já foi alvo de uma votação na Câmara para que ele tivesse o mandato cassado, porque nessa onda de nova política, ele é um dos vereadores que filma os outros fazendo alguma coisa, os vereadores entenderam isso como invasão de privacidade, então também é um candidato polêmico lá na cidade. Vamos agora para a região sudeste, a situação na capital do Espírito Santo. Em Vitória, Gandini, do Cidadania, tem 20% das intenções de voto. João Coser, do PT, está coladinho com 18%. E o delegado Pasolini, do Republicanos, tem 10%. E de Vitória, ali do lado mesmo, vamos para o Rio de Janeiro. A disputa na capital fluminense, Eduardo Paes, do Democratas, oscilou de 27% para 30% entre a semana passada e esta semana. O atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, saiu de 15% para 13%. Marta Rocha, do PDT, permaneceu em 10% de uma semana para outra e Benedita da Silva, do PT, oscilou de 9% para 8%. Vai se consolidando no Rio de Janeiro, Eduardo Paes? Vai se consolidando, está com uma situação até agora bastante tranquila. Eu acho que a gente tem que ficar atento a essa segunda colocação, porque o prefeito Marcelo Crivella enfrenta aí muito desgaste, enfrenta também muito desgaste na Câmara, está tendo os seus índices reduzindo. Se a delegada Marta Rocha o superar, a gente pode ter um segundo turno que antes não era previsto sem o prefeito na disputa. Acho que isso não está totalmente afastado, essa possibilidade. E esta semana o prefeito conseguiu um efeito suspensivo daquela decisão que o tinha tornado inelegível, né? Tem um dado, pegando o gancho no que a Vera falou, na última pesquisa Ibope, que saiu na quinta-feira, a rejeição do Marcelo Crivella é de 57%. É um índice muito alto para quem busca uma reeleição, né? Então, quer dizer, mais da metade dos eleitores não votariam de jeito nenhum no prefeito. Acho que isso vai ter impacto nessa disputa pelo segundo turno. Eu queria chamar a atenção no Rio também para a situação do PT. A candidatura da ex-governadora Benedita da Silva, por enquanto, não decolou, né? Essa insistência do PT em lançar candidatos em todos os lugares, achar que pode usar a eleição municipal como um passaporte para 2022 e com nomes, muitos deles, ou que não tem apelo, como aqui em São Paulo, ou desgastados, como a ex-governadora. Não que ela tenha algum escândalo, ela inclusive é uma exceção no Estado, mas é um nome já antigo, já rodado, e num momento em que é uma eleição que não é exatamente para o PT. O PT enfrentou grande desgaste em 2018, não fez nenhum meia-culpa e veio para essa eleição como querendo se redimir. Eu acho que vai ser mais difícil do que isso, vai exigir que o partido faça compromissos de renovação e de admissão de alguns erros do passado. Vocês acham que essa primeira semana de horário eleitoral no rádio e na TV já produziu efeitos como esperado ou ainda foi cedo? Não, acho que algumas cidades mostram já, né? Principalmente, a TV ela é muito importante para aumentar o índice de conhecimento do candidato. Então, a gente viu até na questão do candidato lá da família Ferreira Gomes, né, em Fortaleza, como que o Sarto, do PDT, teve um salto na sua intenção de voto. Talvez por isso, porque ele apareceu na TV, conseguiram fazer essa ligação entre ele ser o candidato do Ciro e do Cid. O próprio caso do Tato tem sido creditado pelos petistas a aparição dele na TV. Sim. E a ligação dele com o presidente Lula, com o partido. Então, acho que já tem algum resultado, sim. As pessoas assistem. Às vezes a gente imagina que, ninguém vê lá o horário eleitoral. Os índices não são maravilhosos de audiência, né? Não é a mesma coisa que uma final de Copa do Mundo, certamente. Mas as pessoas começam a se informar pela TV, a saber quem são os candidatos. Mas eu insisto naquele dado, né? Nas últimas eleições, historicamente, 1/4 dos eleitores deixa para decidir seu candidato na última semana. Então, daqui até a última semana, acho que as pesquisas vão mudar bastante ainda. Vamos saber como está a disputa aqui na cidade de São Paulo. Celso Russomano, do Republicanos, tinha 27% das intenções de voto há uma semana e agora permanece com 27%. Bruno Covas, do PSDB, oscilou de 21% para 22%. Guilherme Boulos, do PSOL, oscilou de 10% para 11%. E Márcio França, do PSB, ficou com 8% de uma semana para outra.
Lembrando, mais uma vez, que os números referem-se a todas as pesquisas registradas pelo TSE e os dados completos você pode conferir no QR Code que aparece aqui na sua tela. Tiago, os números estão aí, mas a notícia da semana foi a situação do PT, né? O PT vai ou não vai? É verdade, teve até informações de bastidores ali de que dentro da campanha do Gilmar Tato, algumas pessoas do PT já começavam a questionar a validade de se continuar pedindo voto para uma candidatura que não saia do 1%. Mas o último Ibope, pelo menos, mostrou uma certa ascensão do candidato do PT. Agora, de qualquer forma, né, o partido, mesmo que tenha um candidato com pouca intenção de voto, não vai abrir mão de um espaço de horário gratuito, né? Ele tem ali um certo tempo na televisão e de inserções para fazer a propaganda do próprio partido, né? A gente até falou disso no primeiro programa, né, Vera? De como que o PT deve aproveitar um pouco as campanhas municipais para falar do legado nas administrações públicas petistas nas cidades, para falar um pouco do presidente Lula, para tentar jogar isso para 2022 também. Mas a gente está a um mês da eleição e quando a discussão começa a ser interna, que a situação não está boa, né, Vera? Exato. Essa possibilidade da desistência da candidatura do Tato foi lançada primeiro de fora de São Paulo. O ex-senador Lindbergh Farias foi quem propôs essa discussão, mas ela ganhou algum eco dentro do PT paulista, do PT paulistano. Alas ligadas, por exemplo, ao ex-prefeito Fernando Haddad passaram a internamente discutir isso. Talvez essa pequena ascensão do Tato nas pesquisas, na pesquisa do Ibope, arrefeça um pouco esse sentimento. Mas aí a gente vai ter que ver qual é o teto da esquerda em São Paulo, porque o Boulos segue num patamar acima do Gilmar Tato, o Márcio França, que também de alguma maneira é da esquerda, também está nesse patamar acima. Qual é o espaço que ele tem para crescer, tendo dois outros candidatos no campo da esquerda mais bem posicionados do que ele? Então, isso é uma questão que vai continuar, apesar desse crescimento dele de 3 pontos percentuais na pesquisa do Ibope, e que é um desafio para a esquerda, porque se ele começar a crescer, pode crescer em cima do eleitorado desses dois outros e evitar que um candidato da esquerda vá ao segundo turno, por exemplo. Apesar que o Boulos também tem oscilado para cima, né? Exato, mas tem um teto, né? O conjunto do eleitorado de esquerda na cidade, ele tem diminuído nas últimas eleições. Tanto que o Fernando Haddad nem foi para o segundo turno em 2016 e em 2018 perdeu na capital. Sim. Então, eles tinham que pensar um pouco nisso. Até então, sempre tinha levado um candidato para o segundo turno, né? Exato. Vai depender, né? Os candidatos já estão, até os candidatos desse campo já estão começando a falar de voto útil. Olha, eu sou o candidato que tem a chance de derrotar no segundo turno, eleitor mais próximo da esquerda, talvez, fique mais atento às minhas propostas. Vai ter uma disputa entre eles. Olha, ontem foi dia do professor e com esta lembrança aproveitamos para homenagear todos os educadores deste país. Nenhuma nação vai progredir sem educação de qualidade. Nenhuma sociedade será plena sem que todos tenham as mesmas oportunidades. Garantir que os primeiros passos de uma criança na longa e decisiva trajetória escolar sejam eficientes é o dever de todos aqueles que sairão vitoriosos das urnas em novembro. E a você, eleitor, cabe cobrar. Uma boa política educacional pode mudar uma vida. O De Olho no Voto fica por aqui. Até a próxima sexta. A gente tem um novo encontro. A seguir, você assiste ao Jornal da Cultura.